O povo vive tantas atividades dentro das igrejas e todos, a maioria, sem entendimento nenhum da fé cristã, sem conhecimento de Deus, sem crescer no entendimento e na graça. Por quê? Se não tem a palavra de Cristo para nortear a nossa vida, para conduzir o nosso viver de fé, se não tem a palavra de Cristo para nos corrigir, para nos repreender, para nos exortar, para nos ademoestar, se não tem a doutrina de Cristo, não tem a Deus nesse lugar, não tem vida com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem avivamento de Deus. Pode fazer culto de avivamento, culto de poder, o fogo cair, isso tudo é balela, isso é inócuo, isso é vã, isso é barulho emocional sem a presença de Deus, porque a presença de Deus não está dentro de nenhuma igreja de movimento, a presença de Deus está em nós, quando nós estamos em Cristo e na palavra de Cristo, aí tem vida, aí tem poder, aí tem graça, aí tem vitória, aí tem bênção, aí tem a comunhão com Deus, quando Ele habita em mim, que sou templo e morada de Deus, casa de Deus somos nós, não é o local, o recinto que o homem diz que é a casa de Deus, para você estar lá escravo, servindo. Está entendendo, meu irmão? Os homens estão fazendo grandes negócios com o povo, usando-os pela sua simplicidade e ignorância na fé, elevado pelo engano. Aí ficam taxando os irmãos que não se submetem ao que eles querem, tem que se vestir assim, tem que estar assim, não pode cortar o cabelo, tem que guardar o sábado, tem que se batizar aqui para ser membro da igreja de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. A garantia de que eu sou membro da igreja de Cristo não é o batismo na água dentro de nenhuma instituição religiosa. A garantia de que eu e você somos membros que faz parte do corpo igreja de Cristo é o Espírito Santo que nos sela. A Bíblia não ensina a ser batizado dentro de água para ter a garantia de que é da igreja de Deus. A Bíblia nos ensina que todo aquele que está selado pelo Espírito Santo de Deus, esse é o que está guardado para a redenção. No dia que Cristo vier buscar a igreja, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção do corpo, quando Jesus vier para levar o seu povo. A garantia de que eu sou de Deus não é a igreja que eu estou, não é o ministério que eu estou, não é as práticas e a devoção e a formalidade religiosa que eu vivo dentro da igreja. A garantia de que eu sou de Deus e eu estou guardado para participar do arrebatamento, que será o povo de Deus em todos os cantos da terra, chamado igreja, é o Espírito Santo que habita no pecador que se converte a Cristo, selando ele como propriedade de Deus, inserindo ele no corpo de Cristo, que é a igreja, aonde Cristo é a cabeça. Nós temos que ser guiados e se submeter a Cristo. A cabeça da igreja, ministério do homem, é o pastor, é o homem. Mas a cabeça da igreja de Cristo é Cristo. Amém? O pastor é apenas um líder que Deus vocacionou para instruir o povo na palavra. Não é para prender o povo dentro de um quadrado submisso a ele, aos preceitos e normas dele. Não. Tem pastor aí com autoridade expulsando os irmãos do meio. Tem pastor aí com autoridade dizendo: você não pode usar barba, você não pode cortar o cabelo, a mulher não pode isso, não pode ir para ali. Os pastores estão dominando sobre o povo, irmão. Jesus não levantou pastor para ser dominador da minha vida cristã. Quem domina a minha vida cristã é Jesus. Jesus não levantou homens para ministrar no meio da igreja, pastores, para tomar conta da tua vida, não. O que o pastor tem, o compromisso dele somente, é conduzir os irmãos à congregação no ensino de Cristo. Não é determinar o que é, o que não é, dentro da vontade dele. Tem pastor aí dizendo: na minha igreja é assim. Eu aqui quero que os irmãos sejam assim. Então fica tua igreja e teus discípulos que querem te seguir. Porque eu sou submisso, eu sou igreja, eu sou propriedade de Cristo. Não é de homem, não é de ministério, não é de igreja alguma. E a minha regra de fé e prática que eu vivo no meu dia a dia de fé não é o que manda nenhum ministério, é o que manda a palavra de Cristo. Está entendendo, irmão? Aí, quando os homens
ver os irmãos que são fiéis a Cristo, ao Evangelho, não se submeter a eles, dentro do sistema deles, onde eles dominam o povo, porque eles querem que o povo esteja na igreja, porque eles só têm autoridade e domínio sobre a tua vida, quando você está lá no ministério dele, sendo negócio e propriedade do ministério. Por isso que ele faz de tudo, engana, mente, para que você creia que ali é a casa de Deus, que a obra de Deus você faz ali, que Deus você encontra ali, que a bênção de Deus você recebe ali, porque eles querem vocês ali, porque ali é que ele domina e faz de vocês negócio. E quando alguém não se submete, ele diz logo, é rebelde, é desigrejado. Deus vai pegar, Deus vai botar no estreito. Ei, aprenda uma coisa. No estreito, quem está para receber o juízo de Deus é tais mentirosos, é tais enganadores, é tais profetas do diabo que estão pervertendo a verdade do Evangelho e levando mentira e engano para o povo, tirando o povo da palavra, levando o povo a tropeçar e levando o povo a ser destruído, porque não tem o conhecimento de Deus. Tem o conhecimento das normas e dos usos e costumes e da doutrina das igrejas, mas não tem o conhecimento de Cristo. Esse povo dentro de muitas igrejas não estão sendo formados discípulos de Cristo. Tem discípulo da Assembleia de Deus, do pastor A, do pastor B, da Batista, da Presbiteriana, discípulo da Adventista, discípulo de Valdomiro, discípulo de Macedo, discípulo de pastor A, B e C. Só falta para você chegar a uma vida com Deus é deixar tudo isso e se converter a Cristo e passar a ser discípulo de Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo e não o igrejanismo. João 8,31. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus não mandou guardar nenhuma norma de igreja. Jesus não mandou estar em nenhuma igreja. Agora, esses homens são enganadores. Por isso que eu digo, a maioria são filhos do diabo, transfigurado de homem de Deus. É não. Porque quem pega um texto para distorcer e trazer o engano e tirar a verdade do povo, é do diabo, meu irmão. É o diabo que levanta homens para isso. Aí o cara pega o texto de Hebreus 10, 25, para dizer que a igreja ali tem que ir para uma igreja local, não interpreta o texto direito, ensina uma interpretação errônea que tira o povo da verdade do que o texto está ensinando. Pega lá Malaquias 3,10 para tirar dinheiro do povo, para fazer o povo dar obrigado nos seus ministérios para manter o funcionamento financeiro. Aí pega lá Malaquias 3,10 para dizer que se o povo não der o dízimo, o diabo vai destruir, está roubando a Deus, não vai para o céu. Ei, o pastor R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, que não é de Deus, é da graça dele, porque a graça lá está sendo feita para ele. Ele disse que quem não dá o dízimo vai para o inferno, porque está roubando a Deus. Aí ele citou Malaquias 3,10, explicando de uma forma totalmente adulterada, deturpada, fora do contexto, aplicando uma doutrina que não existe para ser aplicada para a igreja. Dízimo, não. É isso que os enganadores estão fazendo nos púlpitos das igrejas, prendendo esse povo incauto, esse povo ignorante, simples, que morrerão na sua simplicidade, porque estão mais devotos aos homens do que a Deus e não examinam a doutrina de Cristo. Não analisam a palavra de Deus. Aí está lá esse povo nessas igrejas, sendo enganado, onde os pastores pegam os textos e dão uma explicação errada. 1 Coríntios 15, 58. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã, há galardão. Aí os pastores pegam e dizem, está vendo, irmão? Seja firme na obra do Senhor aqui na igreja. Venha para os trabalhos, faça isso, cumpra, obedeça, porque essa é a obra do Senhor. Mas o texto aqui, de 1 Coríntios 15, 58, o texto não está falando de igreja, local, recinto, instituição. Obra do Senhor não é essa. O texto está falando da fé, da esperança em Cristo, do sacrifício, da promessa de Cristo, que nós temos pelo que ele fez na cruz do Calvário. É isso que Paulo está falando. O texto não está dentro de um contexto de igreja, local de culto, irmão. A obra do Senhor não é obra de igreja. O próprio Jesus disse isso. João 6, 29. A obra de Deus é esta, que creiam em Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus.